Agora, Rodolfo, melhorou. Então pronto, vamos lá. Começar aqui a coletiva. Começar a coletiva, normal, a estrutura do Parque do Bacurau, e a gente está aqui acompanhando a classificação do Clube do Remo para a próxima fase do Campeonato Paraense. O Leão está na decisão do Campeonato Paraense. O Paulo Cacheado da Rádio Clube vai começar. Aí eu vou traduzir aqui, vou levantar aqui, que tá uma festa isso aqui, mas a gente dá um jeito em tudo aqui. Aumentar, né, professor Osório? Professor Osório, o que o senhor tem a falar? O que o senhor tem a falar a respeito desse jogo? E se pensava uma coisa, de repente o Clube do Remo leva 2 gols depois de mandar no primeiro tempo, não fazer nenhum gol e leva o gol daquele, professor Osório, por favor. Buenas noches. Yo creo que, como usted fala, en el primer tiempo tuvimos 7 ocasiones claras de gol, de pronto 8 con el penalti, teníamos que hacer 1, no fue así es el fútbol. El segundo tiempo, bueno, primero encuentran ese gol sin haber tenido muchas llegadas a nuestro arco. Infelizmente para Kaique y Marcelo tomamos un gol más por errores nuestros que por virtudes del rival. Sin embargo, quedo muy orgulloso la manera como el equipo compitió, las mudanzas que hicimos dio muy buen resultado, el mantener a Cardiño en el juego lo premió a él el juego y a nosotros la vida, mostrando que es un jugador que puede aportarle al club. Sabíamos que ellos iban a tener un equipo motivado para jugar contra nosotros, tal vez un partido que significa mucho para ellos, pero nosotros competimos muy bien y creo que al final justamente merecimos 3 goles en un fútbol abierto y nos deja muy contentos e ilusionados para ir a la final. Foi uma semana muito intensa. O Águia nos pênaltis, agora o Cametal, um jogo de muita transpiração, tem o Inter no meio de semana, então repara para cima domingo. O que fazer para recuperar esse elenco quais decisões que tem pela frente? Lo que venimos haciendo, recuperar muy bien al equipo, descansarlo bien, nutrirlo bien, hacer el trabajo regenerativo y tratar de descansar para tener un equipo fresco para la cuarta fecha. Boa noite, professor Rodolfo, Rádio Liberal. Professor, foi, na minha opinião, o melhor primeiro tempo do Remo no Campeonato Paraense. Mas futebol não tem justiça. Futebol é bola na rede, gol, como nós falamos aqui. E desde o ano passado, o Remo ele vem se mostrando como um time muito resiliente. E a gente viu isso no Atlético Mineiro e viu isso hoje. Como manter esse espírito? Porque nós vamos ter 2 clássicos, o professor conheceu como é o clássico Repá, e tem Internacional e Fluminense. Parabéns pela classificação. Como manter Daqui a pouco a gente recupera o áudio com o Juan Carlos Osório, treinador do Clube do Remo, até porque daqui a pouco também tem a entrevista coletiva com o Júnior Rocha, treinador da equipe do Paysandu Esporte Clube. Ô Rodolfo, vamos restabelecer aí, agora sim, melhorou. Não deu pra ouvir bem. Já a gente vai fazer da pergunta do Rodolfo.
mas o Osório falando justamente sobre essa resiliência. São características, não se pode dizer qualidades nem defeitos, né, do time do Osório, de sofrer muitos gols e fazer muitos gols também. Vamos lá com a entrevista com o Juan Carlos Osório. Que pode acontecer numa situação de jogo? Obrigado. Yo que sí, siempre hablamos que hay que competir del minuto 1 al 95 y jugar y controlar el juego lo que más podamos y dominarlo, y cuando lo dominemos hay que aprovechar las oportunidades. Adoro, boa noite, 20 reais do canal Chaves Remista. O fator psicológico no futebol ele é muito importante. E hoje a gente teve um personagem que claramente usou esse fator, que foi o Carlinhos, pelos gols perdidos no primeiro tempo e pela resiliência de seguir no jogo, fazer um gol e até dar uma assistência. Como essa parte psicológica, usando o Carlinhos como exemplo, pode ser fundamental para o Remo, que vai enfrentar 2 clássicos e também 2 jogos em casa na Série A. Bueno, creo que la parte mental se trabaja de 3 maneras. Hay que hablar con el jugador, comprometerlo con el equipo, las funciones, las responsabilidades que tiene, y darle la oportunidad en el juego y mantenerlo como hoy, que en el entretiempo muchos pensaban que iba a votar de él, y no, sigo creyendo en Carlinhos, en Kaique, en Marcelo, en Pikachu, y los mantuve en el juego 15 minutos más, y pienso que al final, reitero, la vida premió a Carlinhos, el fútbol, y él a nosotros. Professor, rapidamente, só a última pergunta aqui. Professor, e agora, repar a decisão? Como preparar para essa grande decisão contra o maior rival e o professor Osório? Primero, descansar bien al grupo, enfocarnos desde esta noche ya estamos viendo todo el análisis de Internacional, enfocarnos en regresar a Belén bien descansados, mañana recuperarnos, entrenar al día siguiente, prepararnos para este próximo juego tan importante por el Brasileirao, y a partir de ahí seguir reedificando y llegar lo más completo posible al día de la final. Tá aí a entrevista coletiva então com o Juan Carlos Osório, treinador do Clube do Remo, falando sobre a expectativa também dessa final diante da equipe do Paysandu e sobre o jogo diante do Cametá. O Felipe, diga. Mais uma classificação culposa do Clube do Remo, onde não há a intenção de se classificar. Rodolfo, a gente não está te ouvindo, tá? Vamos restabelecer sua conexão aí, para a gente conseguir te ouvir direito. Mas, na minha opinião, o Remo não mereceu a classificação em nenhum momento do jogo. Mesmo quando virou, tudo bem, acreditou até o último minuto e tal, mas muito porque também é um time mais preparado fisicamente do que o seu adversário. E o Remo em nenhum momento, na minha opinião, mereceu essa classificação para a final. Eu discordo, acho que o primeiro tempo do Remo foi o melhor primeiro tempo até aqui do Remo na temporada. Eu acho que no jogo de hoje você consegue olhar pontos positivos muito claros e negativos tão claros quanto. Por exemplo, sempre começar atrás é um ponto muito negativo pro Remo, porque são 6 jogos em sequência em que o Remo começa perdendo o jogo, que o Remo tem que ir atrás, tem que correr mais, tem que suar mais. Em 5 desses 6, o Remo ele ficou no empate. Na verdade, em 4 desses 6, o Remo no máximo conseguiu empatar. Em 2 deles, o Remo consegue até virar, mas depois sofre um empate, e o outro fecha hoje com chave de ouro a virada e a classificação para a final. Isso, beleza, tem um ponto negativo e também tem um ponto de resiliência, mas eu foco aqui mais no negativo, porque não dá para sempre você começar atrás, não dá para sempre você ter que ser resiliente, não dá para sempre você ter que correr atrás do prejuízo. Em algum momento você tem que fazer com que o adversário corra mais que você, e pior, porque o Remo tem sofrido isso contra adversários inferiores. Se a gente for excluir o Atlético Mineiro, todos os adversários que o Remo enfrentou nessa leva são adversários em que uma folha salarial do Remo paga o ano inteiro desses times, incluindo o maior rival, o Paysandu, que vai ser o
rival na final também. Outro ponto negativo é um time que perde muita oportunidade. No caso de hoje, né? Ponto positivo do jogo de hoje, criou muito. Negativo, perdeu muita chance também. Tem uma recomposição defensiva horrível. Muitas vezes o compromisso defensivo do Remo é não ter compromisso. E o segundo gol do Cametá foi a clara evidência disso. Remo esqueceu de defender, teve depois mais uma outra oportunidade, ainda no 2-0 o Cametá, em que o Remo não quis defender e deu sorte para não sofrer o terceiro gol. Mas, ofensivamente, para mim o Remo foi bem hoje em criar oportunidades, trabalho de pivô hoje funcionou bem para todos os dois atacantes, fisicamente deu para perceber que é um time muito acima dos outros, quando quer estar, e também, tecnicamente, é um time muito superior. Eu não diria que o Remo não mereceu a classificação em momento algum, eu diria que o Cametá merecia a melhor sorte. E que o Remo, ele pode ter até jogado mais que o Cametá durante 90 minutos, mas o Remo tinha que ter jogado bem mais do que jogou e tinha que ter transformado a partida em algo muito mais fácil do que realmente foi. Se a gente fosse comparar as duas equipes do zero, o Remo jogou mais. Mas comparando de onde elas partem, do Remo que parte muito mais acima, financeiramente, em estrutura, em qualidade, aí o Cametá, ele igualou bem mais o jogo do que deveria ser igual. Mas, se a gente for comparar, eu achei que o Águia deu mais trabalho pro Remo ao longo dos 90 minutos do que hoje o Cametá no Parque do Bacurau. Então, a minha opinião é muito baseada nisso, de onde o Remo partiu, o Remo fez muito menos para a classificação do que o Cametá. E vale lembrar que jogar bem não é a mesma coisa de que atacar mais. O Remo atacou bem mais do que a equipe do Cametá, mas não necessariamente a tática do Remo deu certo, porque se tivesse dado certo, o Remo teria se classificado de uma maneira muito mais fácil. Na minha opinião, a tática do Cametá funcionou durante a maior parte no jogo. O Remo foi lá no final do jogo e se classificou, garantindo esses 2 gols. Enfim, em termos de parte tática, Luiz, só para pontuar aqui, por exemplo, se o Remo queria ter a bola e criar oportunidades, taticamente o Remo deu certo. Porque o Remo criou muitas oportunidades e só não conseguiu marcar. E aí não é uma questão tática, é uma questão muito mais técnica, principalmente dos seus atacantes. Leia-se aqui, Iago Pikachu que perdeu o pênalti, o Carlinhos que perdeu 3 chances cara a cara com o goleiro, o João Pedro que perdeu o rebote do pênalti. Mas, voltando para a parte tática, se o objetivo do Cametá era não sofrer tanto e conseguir sair bem segurando o Remo, metade da parte tática deu certo, porque o Remo criou. Só que o Cametá também conseguiu sair bem. O que provavelmente também não deu certo na tática do Remo não ter conseguido ter o controle do jogo a ponto do Cametá não ser perigoso. O Cametá, principalmente depois que faz 1-0, ele tem pelo menos 4 chances de perigo que poderia ter matado a classificação. Então, eu acho que o grande ponto aqui é, de fato, algo que a gente concorda. O Remo, ele parte de um lugar para o jogo muito acima do Cametá. Como partiu muito acima do Águia, como partiu muito acima do Amazônia Independente, como partiu muito acima do Castanhal, do Paysandu, de todos os adversários. Só que quando chega em campo, quando a bola rola, é algo muito mais equilibrado do que de onde os times partiram. Isso significa que o Remo tem feito muito pouco. Não que ele não foi hoje, por exemplo, melhor que o seu adversário, mas que ele tem feito muito pouco ao longo de todo o Campeonato Paraense. E olha que eu concordo com a pergunta do Rodolfo. Para mim foi o melhor primeiro tempo do Remo na competição. Mas ainda é pouco, dada a disparidade da equipe azulina para os outros times. Até aqui, está avançando. Na final, é o adversário mais parelho tecnicamente. Isso sem contar a questão da rivalidade, que aproxima mais as duas equipes. Mas ainda assim é um Remo que tem que chegar entendendo que é favorito e olhar para todos os jogos até aqui e perceber que o Remo sofreu o risco de ser eliminado em todos eles, que o Remo sofreu muito mais que deveria também em todos eles. Então, esse é o ponto preocupante, porque você não precisa jogar bem para vencer, bem como você não precisa vencer para jogar bem. Mas quando os dois pontos estão próximos, a tendência é de um trabalho mais seguro pela frente. E o Remo, ele vem sem jogar bem, e quando ele consegue estar jogando bem, como foi no primeiro tempo, ele não consegue vencer. Então, acaba que é uma situação muito grande para o Juan Carlos Osório terminar, para ele melhorar, melhor dizendo, e também para o Remo conseguir as suas classificações, conseguir as suas vitórias, porque, querendo ou não, a gente também vê um time que faz jogos muito duros, acaba cansando mais. Precisou ir para os pênaltis na quarta-feira, hoje precisou classificar no último lance. Tem viagem para voltar para Belém. Quarta-feira já tem o Internacional. No próximo domingo já tem Repá contra o Paysandu, obviamente, pela primeira partida da final. Seu voto para o melhor em campo para Cametá 2, Clube do Remo 3. Até o 2-2 eu tinha certeza que o meu voto seria no João Manuel, goleiro do Cametá. Quando saiu o terceiro gol, eu comecei a ficar na dúvida. Mas olhando para os jogadores do Remo, nenhum deles foi
tão decisivo quanto, por exemplo, o João Manuel, goleiro do Cametá. Então, por isso, o meu voto vai nele, mas queria só puxar uma menção honrosa aqui pro Vitor Bueno, que entrou muito bem, Patrick de Paula também, e para o Aleph Manga, que mais uma vez foi o destaque ofensivo do Remo em termos de regularidade. Mas meu voto é no João Manuel. Meu voto também é no João Manuel. Arrebentou. O primeiro tempo dele foi muito bom. O segundo tempo aguentou como pôde, né? Mas depois não conseguiu se manter sem sofrer gols. O melhor em campo, João? Cara, não tem como não ser, né? O goleiro do Cametá, o João Manuel, perdão. Bela partida, cara. Se não fosse ele, o Cametá nem teria construído essa vantagem, sabe? Porque se manteve vivo e depois conseguiu punir o Clube do Remo, porque o Cametá, conseguiu grandes defesas com o João, tá? Então vou voltar aí no meu xará. Apesar dos 3 gols tomados, foi o grande nome da partida aí pra mim. E olha, só avisar, demorei aqui, tava aqui fora,